ontem, mais uma vez, o nosso querido presidente mitou e deu nome aos bois. Chamou Paulo Freire de energúmeno. Imediatamente começaram a pipocar morteiros anais em todas as redes sociais. Afinal de contas, como Bolsonaro pode chamar de energúmeno a pessoa responsável por colocar a educação brasileira nos últimos lugares do ranking do exame PISA? Porque é sempre isso que acontece. E quando Bolsonaro mita, a gente fica como? A gente fica feliz, a gente coloca o selo, votei no Bolsonaro, foi para isso mesmo. E eu sei que eu já falei sobre Paulo Freire várias vezes aqui no canal, mas sempre tem alguma coisinha a acrescentar a esse currículo invejável. Que, aliás, Paulo Freire não era professor, ele era advogado. Eu não sei, né? Mas fica aí a informação. Então curte, comenta e compartilha, por favor, esse vídeo, que é pra gente atingir mais pessoas, para que elas acordem e descubram que Paulo Freire é um energúmeno e também um lixo. Vamos começar pelo começo. Olha a declaração do Bolsonaro. Tem muito informado aqui em cima dessa filosofia aí do Paulo Freire da vida, esse energúmeno aí que... E a lacrosfera vai à loucura. Os jornalistas correm para os seus computadores para ver quem é que vai escrever o artigo mais lacrador de todos. Enquanto isso, a isentosfera se reúne para um debate de pessoas iluminadas que estão acima do bem e do mal, que, claro, não vão elogiar Freire porque pega muito mal, mas também não querem dar o braço a torcer para Bolsonaro. Vou começar pela Jovem Pan, porque nessa busca de meu Deus atrás dessa treta, eu me deparei com um trechinho daquele programa pavoroso que é o 3 em 1. Estava lá a bancada isento-left dizendo que realmente Paulo Freire, né, tem um método assim que não é tão bom, mas o termo que Bolsonaro usou não foi adequado, então a esquerdojapa da bancada solta o seguinte. Ai, porque o Bolsonaro disse energúmeno e eu acho que não é pra tanto. E o nosso amigo Cocô Instantâneo também teve que dar ali os 2 dedinhos de contribuição dele. Ai, porque eu acho que o Bolsonaro quis dizer idiota. Olha só, a Titia Paula vai dar uma dica bacana, uma dica legal aqui pra vocês. Quando vocês não tiverem certeza absoluta do que significa uma palavra, ou quando soar meio estranho assim a definição que vocês têm dentro do contexto, é melhor ir procurar no dicionário. E lá vocês vão encontrar a seguinte definição. Energúmeno, que está possuído pelo demônio, endemoniado, possesso. 2. Que se tornou confuso, desnorteado. 3. Disse de pessoa que, dominada por uma paixão, comete desatinos. 4. Que é desprovido de inteligência, boçal, bronco, ignorante. Então assim, né, às vezes as palavras têm mais de um significado. Eu achei que ficou bem coerente. A palavra energúmeno descreve muito bem o Paulo Freire. Pode tirar a versão aí do endemoniado, ou deixar, né, de repente, porque a pessoa que cita Mao Tse Tung, não sei se ela não é endemoniada. O brasileiro tem que parar de decifrar as palavras com a emoção, com o que o coração sente, com o que ele acha que é. Procurem o dicionário, que assim não tem erro. Até a viúva do Paulo Freire ressurgiu das catacumbas para dizer que Bolsonaro estava com inveja e soltou a seguinte declaração. Paulo não é isso. Paulo não é nenhum demônio que veio à Terra. Pelo contrário, Paulo veio à Terra para pacificar o mundo. Ele, Bolsonaro, destrata dizendo que Paulo é um ser diabólico. Paulo foi um ser da paz. No fundo, ele tem um pouco de inveja também. Queria ser como Paulo foi, mas não pode, não consegue. E essa declaração nos mostra que o método Paulo Freire é tão ruim, tão fracassado, tão horroroso, que nem a viúva dele aprendeu a procurar no dicionário. Mas agora vamos mergulhar na lama da lacrosfera, que toda vez que o nome Paulo Freire surge, eles vêm com os mesmos argumentos mofados. Ai, porque o Paulo Freire tinha honoris causa. Isso não é argumento que se apresente, né? Até o Lula tem título honoris causa. E eu não preciso demonstrar que ele é um analfabeto. Ou preciso, não sei. Ai, porque tem estátua em homenagem a Paulo Freire. Sim, é verdade. Tem uma linda estátua lá na Suécia em homenagem a Paulo Freire, que também tem mais umas feministas ali, e o genocida Mao Tse Tung.
Olha, eu não sei vocês, mas se me colocassem numa estátua para me homenagear junto com um genocida, eu ia encarar isso como uma ofensa. Ai, pois que A Pedagogia do Oprimido é a terceira obra mais citada do mundo. E para um grande azar, assim, da Lacrolândia, eu li essa obra e li outras também. Não aconselho, porque o QI de vocês vai baixar muito se vocês lerem Paulo Freire. Ou então leiam e vejam tudo que não é para fazer na área da educação. Porque, na verdade, se vocês forem ler, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, lá não fala nada sobre alfabetização. Não fala nadinha. Aquilo ali é um manual para formar militância do PSOL. Uma obra que traz citações de figuras como Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, Mao Tse Tung, Marx e de mais uma galerinha aí da escola de Frankfurt, não pode ser considerado um manual de pedagogia. Um manual de guerrilha tudo bem, mas de pedagogia não. E o pior de tudo é que Paulo Freire faz as citações desses loucos, pirados, genocidas, assassinos, seja lá qual for o termo que vocês queiram usar, não é para criticar, e sim para enaltecê-los. E detalhe que Paulo Freire sabia muito bem de tudo que tinha acontecido lá pela União Soviética, Cuba, esses países aí que tiveram muitas pessoas que foram pro paredão. Não tá acreditando? Eu falo, eu mostro, presta atenção nas citações. Mas o que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Então, para Freire, Che Guevara, que matava homossexuais, é uma pessoa humilde e amorosa. Se há de reconhecer ao processo revolucionário o seu caráter eminentemente pedagógico. Nossa, e ele ainda remata dizendo aqui, ó. E quanto mais a revolução exige a sua teoria, como salienta Lenin, mas sua liderança tem de estar com as massas para que possa estar contra o poder opressor. E outro detalhe, não é porque uma obra está sendo citada que ela está sendo referendada. Um bom exemplo é esse vídeo aqui. Eu estou citando a Pedagogia do Oprimido para mostrar que ela é um lixo. Mas o ápice da minha busca veio quando eu achei a matéria da BBC. BBC, vocês já sabem que é um jornal empoderado e eles resolveram entrevistar uma especialista. A especialista veio de onde? Vocês sabem, mas eu vou falar porque eu sou dessas que gosta de enfatizar. Eles pegaram uma especialista retirada diretamente do centro do orifício rugoso do jornalista para dar a seguinte declaração. A maior vantagem de sua metodologia é a abordagem antiopressiva e não autoritária. A pedagogia dialógica e respeitosa que ele promoveu. O problema é que suas ideias têm sido usadas para fins políticos, o que, em meu entendimento, nunca foi seu propósito inicial, disse a finlandesa. Ai, Senhor dos Anéis. Olha, eu não sei que obra foi que essa finlandesa leu, mas nas obras que eu li está escrito o seguinte. É a partir deste saber fundamental, mudar é difícil, mas é possível, que vamos programar nossa ação político-pedagógica. Não importa se o projeto com o qual nos comprometemos é de alfabetização de adultos ou de crianças, se de ação sanitária, se de evangelização, se de formação de mão de obra técnica. Ou seja, temos que enfiar política em todas as matérias. E não é isso que acontece nas escolas de hoje no Brasil. A alfabetização, por exemplo, numa área de miséria, só ganha sentido na dimensão humana se com ela se realiza uma espécie de psicanálise histórico-político-social de que vai resultando a extrojeção da culpa indevida. Mas se não está satisfeito ainda, não está convencido, não, porque você tirou um trecho do contexto, porque veja bem, porque Paulo Freire não quis dizer isso, olha o que o próprio Paulo Freire disse, que educar é um ato político. A educação é um ato político e não alegórico. Aí agora, se não entendeu, eu não sei mais como explicar. Mas eu também achei uma coisa bem legal. Uma previsão profética de uma professora em 64 que deu uma entrevista para um jornal. Quem quiser ler na íntegra,
Pausa a tela, porque eu vou ler só um trechinho, mas vale a pena ler tudo, hein? Daqui a 10 ou 15 anos, terão a seu dispor, conformada aos seus planos, engajadas nas suas lutas, toda uma geração atuante. Fizeram isso em outros países. Começam sempre por conquistar os meios universitários e conseguem todas as vezes que encontram democratas omissos. Um deles que mais serviços lhe prestou neste particular chama-se Juscelino Kubitschek. Então, desde a época do regime que eles chamam de ditadura militar, as universidades foram tomadas e as escolas no Brasil nada mais são do que uma fábrica de militância esquerdista. E para fechar esse meu comentário de hoje, eu gostaria assim de dizer que as mitadas de Bolsonaro são uma arma poderosíssima. Tem uma galera aí que tá dizendo que é para parar de mitar, pare de mitar, agora que você ganhou, não precisa mais mitar. Mas o fato é que cada vez que Bolsonaro dá uma mitada, ele levanta um debate. E muitas pessoas chegam a vídeos como esse, a informações como essas, e começam a abrir os olhos. Quem diz que a hora da mitada acabou, ou não entende nada de estratégia política, ou quer derrubar Bolsonaro. A única coisa que eu tenho a dizer para o nosso presidente é: mita mais que tá pouco.